Quem tem a Bíblia, abre em Mateus 6, o verso de número 6. Para começarmos essa leitura, nós vamos então fazer uma reflexão e falaremos aqui sobre fechar portas que o inimigo tem encontrado e por isso ele tem atuado na vida de algumas pessoas. Qual porta que precisa ser fechada na sua vida? Qual porta está aberta? A porta do pecado, a porta da carnalidade, da perversidade, da maldade, da incredulidade, aquela porta que o inimigo encontra. Se ela está aberta, irmãos, a vida da pessoa ela vai ser devastada, destruída. Muitas são as pessoas que dizem assim: eu não sei por que a minha vida não vai para frente, não sei por que eu não venço, não consigo, não me aproximo de Deus, não tenho realizações, não tenho conquistas. Aí a pessoa fazendo uma análise, existem portas abertas na vida dela, que o inimigo tem, então, por esta porta, entrado e feito, irmãos, uma grande destruição, uma grande ruína. Então, se a gente dá o título à mensagem, né? Fecha a porta. Deixa o Espírito Santo agora tratar com você qual porta, deixa ele te mostrar, deixa ele bradar o teu coração, qual porta precisa ser fechada. Jesus disse assim, vamos lá? Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e agora, igreja? Fechando a tua porta. Ora ao teu pai que vê o que está oculto. O teu pai que vê o que está oculto boa noite, irmãos, te recompensará. Diga comigo, irmãos, não existe recompensa se tem porta aberta. Entende, né? Se tem porta, irmãos, que o inimigo tem encontrado e ele tem entrado, como virá a recompensa? Primeiro, Deus nem vai te ouvir, porque a leitura ela é bem clara, que primeiro fecha a porta, depois ora. E quantas pessoas que estão invertendo isso? Elas querem orar, elas querem ter uma vida, né, de fachada, uma vida de, eu estou dentro da igreja, eu frequento, eu estou junto, mas a porta está escancarada para Satanás entrar e fazer o que ele bem quiser. Irmãos, não podemos, não estou dizendo que você viva, tá? Mas nós não podemos viver de fachada, amém? É crente para ser crente de verdade, né? Para ser Deus de verdade. Agora ficar, irmãos, dentro da igreja com comportamentos mundanos, ficar dentro da igreja, irmãos, na perversidade, na maldade, na dureza do coração, olha, sou bem claro a dizer, é uma perca de tempo. Estando aqui dentro ou lá no mundo, a pessoa agindo dessa forma, quando Jesus voltar, o que vai acontecer? Vai ser salvo? Nunca. Essa pessoa nunca vai ter a salvação. Então a gente precisa entender, olha, eu quero orar, eu vou buscar, mas antes eu preciso fechar a porta. Amém, igreja? E fechando a porta, ora ao teu pai. Primeiro você faz uma análise, primeiro você examina. Quando Paulo fala examina, pois o homem a si mesmo, não é só no dia da Santa Ceia. Tem gente que quer ser crente, não só no domingo de ceia. Não, no domingo de ceia, na semana de ceia, eu tenho que me consagrar, eu tenho que me santificar, eu tenho que rever a minha vida, eu tenho que olhar como eu estou. E se Jesus voltar na semana que não é de ceia? E aí? Não é válido a gente parar para refletir, irmãos? Por que a gente não tem sido recompensado? Por que a gente não tem tido a resposta das nossas orações? Eu ouço muita gente falar, eu oro, eu sou de oração, eu vivo, né, orando, buscando. Mas espera aí, olha a orientação do próprio Cristo. Antes de orar ao teu pai, faça o que, igreja? Fecha a porta. Amém, igreja? Então o que a gente aprende aqui? Que adianta ter uma vida de oração se dá brechas, né? Se tem portas onde o inimigo está entrando e fazendo uma destruição na vida desta pessoa. Eu quero ter uma vida de oração, e é preciso, sim, tem que ter, mas eu tenho que fechar a porta. Amém, igreja? E deixa o próprio Espírito de Deus falar qual porta precisa ser fechada na sua vida, porque eu não sei. É você, né, sendo aí confrontado pelo Espírito Santo, sendo dirigido pela ação de Deus, aonde você vai estar refletindo, olha, é nessa área aqui que a porta está aberta, é nessa área aqui que o inimigo está encontrando lugar, vazão para ele entrar e trazer uma destruição. A gente precisa, irmãos, viver o que a palavra de Deus está nos dizendo. Não é apenas ser uma pessoa que vive de fachada, olha que lindo, olha, parece, né, um grande homem de Deus, parece uma grande mulher de Deus. Eu estou meditando aqui uma mensagem para domingo, irmãos,
Quantas pessoas que por aparência têm enganado muita gente? Quantas pessoas, irmãos, que, olha, está sendo um grande fake cristão. Fake é mentira, né? Onde a pessoa, ela está vivendo uma grande mentira na sua vida com Deus. Porque ela está vivendo de aparência, ela não está vivendo verdadeiramente aquilo que é para ser de acordo com a palavra de Deus. Amém, igreja? Então, para a gente passar adiante, vamos ler mais uma vez? Olha aí, lê comigo aí na tela mais perto, na sua Bíblia. Está escrito assim: mas tu, olha, você, é eu, tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Então a gente vai aqui pontuar, é claro que existem muitas outras, mas eu quero aqui mostrar para você algumas portas que precisam ser fechadas. Hebreus 3:12. Hebreus capítulo 3, o verso de número 12. Olha o que está escrito aqui, Hebreus 3:12. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano de quem, igreja? Do pecado. Amém. Aqui eu vejo um inimigo da fé. Diga comigo, irmãos, incredulidade. O que eu disse? Quem que é o inimigo da fé? Incredulidade. Irmãos, a incredulidade é o inimigo da fé. Tenta compreender essa pronúncia. A incredulidade, irmãos, ela vai na contramão da fé, ela não vai de acordo com a fé. Né? E a gente vê cada pessoa, irmãos, que está aí com o coração cheio de incredulidade, cheio de maldade, aonde o inimigo tem encontrado na incredulidade a porta para entrar, para então fazer uma destruição na vida das pessoas. Faça uma análise agora mesmo. Será que eu não estou sendo incrédulo? Eu fico analisando, irmãos, quando eu vejo alguns feitos, milagres, prodígios, maravilhas, que a Bíblia relata que Jesus fez no passado. E hoje a gente vê, irmãos, na sociedade, no mundo, né, no Brasil, a gente vê que sinais, maravilhas, prodígios, né, coisas sobrenaturais, muitas vezes não têm acontecido no meio do seu povo, né, o povo de Deus, porque a incredulidade tem tomado o lugar da fé no coração. O coração era para estar cheio de fé, só que a incredulidade tem tomado, irmãos, o coração das pessoas. Você vê no passado quantos feitos, quantos sinais, maravilhas, grandes milagres, irmãos, né, sobrenaturais aconteciam, porque agiam na fé. Hoje a gente fala, está na fé? Será mesmo que estamos na fé? Ou tem uma pontinha de incredulidade ali? Tem uma pontinha de dúvida ali? E aí não acontece nada. Nada muda, nada é transformado, a pessoa continua na mesmice. E o pior de tudo, irmãos, que a incredulidade enfraquece a fé das pessoas. Você pode dizer isso para a pessoa que está perto? Você diga assim: a incredulidade enfraquece a vida das pessoas. Por que tem muita gente fraca na fé? Incredulidade no coração. Aí, irmãos, o que acontece? A pessoa, ela tem uma palavra, ela tem uma promessa, ela tem algo que veio da parte de Deus, que o Senhor entregou, para ela crer, para ela confiar, e aí ela, por estar incrédula, por estar fraca na fé, aquela promessa, ela vai demorar a se cumprir. Ela não vai se cumprir do jeito que se encontra a pessoa. Né? Então, olha só, eu vejo 3 pontos aqui que a incredulidade traz na vida das pessoas. Enfraquece a fé, atrasa a promessa demora, e ainda a pessoa, ela fica, irmão, sem força para orar. A oração perde força. Veja que a pessoa incrédula, ela não tem mais aquela força de orar, ela não tem mais aquela vontade de orar. Por quê? Porque a incredulidade já tomou o coração. Né? Então fecha a porta da incredulidade, irmãos, na sua vida, se está aberta. Senhor, tira do meu coração toda a incredulidade, tira da minha vida toda a dúvida, tudo aquilo que me faz ser o Tomé da vez, né? Lembra do Tomé bíblico? Só acredito vendo. Não, o povo de Deus tem que ver tem que acreditar sem ver, né? Eu não vejo o milagre, mas eu creio no milagre. Eu não vejo a cura, mas eu creio na cura. Eu não estou vendo a libertação, mas eu já creio na libertação. Não estou vendo a prosperidade, mas eu creio no Deus da prosperidade. Irmãos, o coração está cheio de fé ou está cheio de incredulidade? Fecha a porta da incredulidade, para você estar com a fé ativa, para você então ver Deus operar na sua vida. Amém, igreja? Então, fechar a porta da incredulidade é decidir. Eu estou decidido crer, mesmo quando eu não entendo.
Porque tem pessoas que elas estão procurando entender para acreditar. Amém? Entende nessa fala aqui, igreja? Diga comigo, tem gente que está esperando acontecer para acreditar. E a fé é o contrário, irmãos. Mesmo sem acontecer, eu estou crendo. Isso é fé. Isso é fé. Acreditar naquilo que você não está vendo. É você se posicionar quando então, irmãos, as pessoas não entendem, ninguém está entendendo nada, nem você está compreendendo o que está acontecendo, mas você está na fé, o milagre vai acontecer, a vitória vai chegar, Deus vai libertar esse filho, o casamento vai ser transformado, a vida dessa pessoa vai mudar, eu creio, isso é fé. Agora, quando a pessoa fala assim, ixi, sei não, hein, já tem tanto tempo aí na cachaça, na bebida, não mudou até hoje, isso é o que, igreja? Incredulidade. A pessoa está doente, quanto tempo está na enfermidade, a doença está matando ela. A pessoa ela está na incredulidade. Então, se posicione, irmãos, fechando a porta da incredulidade. Amém? É só para a gente interagir? Diga comigo assim, se tem uma brechinha da porta aberta, diga hoje, mas com fé, diga hoje, eu fecho essa porta da incredulidade. Amém? Porque, irmãos, a porta não precisa estar escancarada, aberta, totalmente. O diabo só precisa de uma brechinha aberta. Então, se está uma brechinha aberta, Senhor, eu vou fechar essa porta hoje, para agir na fé, e não deixar que a incredulidade venha esfriar a minha fé, venha fazer com que a promessa demore, fazer com que a minha vida de oração perca a força. Amém, igreja? Isaías 26, 20, que declaração é essa do profeta Isaías? Pouca gente conhece esse verso aqui. Marca na sua Bíblia aí, destaca aí. Isso aqui é profundo. Olha só essa declaração. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Então, quando a incredulidade, quando a tempestade vem, irmãos, entra no secreto e fecha a porta. Olha, veja que o profeta está falando assim, está vindo o dia mal, está vindo as coisas ruins contra você, irmãos, vai para o teu quarto, fecha a porta, né? Olha só, a gente precisa, deixa lá em Isaías 26, a gente precisa, então, irmãos, entender que com a porta fechada, a gente está no esconderijo do Altíssimo, e por um tempo, por um momento, até que essa ira, até que essa doença, até que esse mal, irmãos, vá embora, passe adiante, é o que está escrito em Isaías 26, 20, vamos ler mais uma vez? Muda a versão aí, por favor. Olha só. Vá para casa, meu povo, e tranque as portas, feche a porta, esconda-se por um breve tempo, até que tenha passado a ira do Senhor. Então, quando a incredulidade vier, quando a tempestade vier, quando o mal vier, irmãos, entre no secreto, esteja a sós com Deus. Mas antes disso, faça uma análise. Senhor, essa porta do pecado está aberta. Essa porta da maldade está aberta, essa porta da incredulidade está aberta, essa porta, ela está aberta, eu preciso fechar. Amém, igreja? Nós precisamos fechar a porta. Tiago 3,16, outro tipo de porta que está aberta na vida de algumas pessoas. O que está escrito aí, igreja? Pois, onde há inveja e ambição egoísta, também há o quê? Confusão e males de todo o tipo. Esse A é do verbo haver, do verbo existir. Então a Bíblia está dizendo, irmãos, que aonde existe inveja, existe confusão. E olha, isso aqui é profundo, igreja. A inveja é um veneno, né? Aonde começou lá com Lúcifer, né? Depois com Caim, depois com os irmãos de José, e se estende até os dias de hoje. Tem muitas pessoas sendo envenenadas, irmãos, com esse veneno chamado inveja. Olha só, uma coisa que a gente tem que entender, irmãos, não é só ter inveja, a gente também tem que se livrar da inveja. Ore todos os dias, ore sempre que você puder. Senhor, se tem alguém com inveja, né, contra a minha pessoa, contra a minha vida, contra aquilo que eu faço, Senhor, a minha casa, a minha família, o meu trabalho. Porque, irmãos, a Bíblia está deixando bem claro que a inveja, irmãos, onde existe inveja, existe, irmãos, a perversidade, a maldade, existe ali o veneno do maligno. Onde muitas pessoas estão, irmãos, né, sendo envenenadas com esse mal chamado inveja. A gente não sabe, irmãos, quem está conosco ou não. Tem gente que ri na sua frente, mas deseja o mal para você.
Tem gente que dá tapa nas suas costas, dizendo, olha, estamos juntos. Tá junto nada, ela quer ver o seu fracasso. Ela quer ver você no chão, ela quer ver você, né, na lama. Então nós temos que, irmãos, ter posicionamento espiritual e entender, Senhor, se tem alguma porta da inveja aberta, que ela seja fechada. Porque, irmãos, se não tem inveja, deixa naquela tradução que estava, se não tem inveja, irmãos, não vai ter confusão. Aqui é essa palavra aí, na versão confusão, intriga, briga, discórdia, né? Tem muitas pessoas que estão se envolvendo, irmãos, em confusão, em brigas, em discórdia, por causa do que, igreja? A obra inicial, o que é? Inveja. A pessoa fala assim, não sei porquê, eu me envolvo em confusão, né, brigando direto, olha, estou metido sempre em situações que quando eu vejo, poxa, como que eu estou envolvido nisso? É obra de quem, igreja? Da inveja. A inveja é um veneno que leva à confusão, trazendo os males para a vida das pessoas. E tem muitas pessoas sendo invejadas e não sabem. Tem gente que está carregada de inveja. Tem gente, irmãos, que para ela a vida está tão pesada que ela pensa que, né, são outras coisas, até mesmo, né, é o diabo. Não, às vezes não é nem o diabo, é a obra maligna através da inveja. Embora venha da raiz, né, satânica do inimigo, mas a gente tem que saber separar isso. É inveja. E eu vou cortar essa inveja, a raiz, lá pela raiz. Eu vou cortar o mal pela raiz. Amém, igreja? Então, quando a inveja entra, o amor se apaga. Quando a inveja entra, a comunhão se quebra. Quando a inveja entra, a mente se perturba. Muitas pessoas estão, irmãos, vivendo com o amor enfraquecido, ela já não ama mais. É obra de inveja na sua vida. A pessoa antes, outra hora, ela tinha comunhão com a igreja, comunhão com as pessoas de trabalho, até em casa. Aquela comunhão, aquele diálogo, aquele convívio, irmãos, aí não tem mais, quebrou. O que aconteceu? Obra de inveja. A mente fica perturbada, a pessoa ela tinha equilíbrio nos pensamentos, ela tinha um pensamento centrado, ela tinha um pensamento voltado, irmãos. Aí veio a inveja, ela não se posicionou, não repreendeu, não cortou a obra do mal. Aí a mente começou a ficar bagunçada, começou a vir pensamentos perversos, maldosos, pensamentos de morte, de destruição, tudo porque a origem foi uma inveja. Olha o que muita gente não sabe é disso. A inveja apaga o amor, quebra a comunhão e, irmãos, perturba a mente. Provérbios 14:30. Esse verso aqui, quando eu falo de inveja, Senhor, ele nos mostra uma grande realidade. Para você, principalmente para você que sente muita dor na sua junta, nos seus ossos. Olha o que esse versículo fala. O coração com saúde é vida para a carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Muda a versão aí, por favor. O contentamento dá saúde ao corpo. A inveja é como o câncer nos ossos. O câncer é o que, igreja? Uma doença, uma enfermidade. E a Bíblia está dizendo que a inveja é como o câncer. Veja que está fazendo uma comparação. Provérbios, Salomão está dizendo que a inveja é uma doença na vida das pessoas. A Bíblia está nos mostrando aqui, irmãos, com muita clareza, que a inveja apodrece o interior e mata a fé das pessoas. A inveja, irmãos, faz com que a pessoa, ela acaba então ficando ali comprometida. Ela não tem reação, ela não tem posicionamento. Por quê? Porque ela está, como a Bíblia está comparando, como um câncer, como uma pessoa doente, como uma pessoa sem reação, sem força. Olha o quanto isso é profundo. Não sei se você já analisou, tem dia que você está bem para cima, você está naquela animação total, e de repente, do nada, você fica abatido, você fica para baixo, você desanima, você fica, irmãos, amolecido ali, ó, querendo ficar só deitado, com dor no corpo. Quando você vê, os ossos estão doendo, mas olha, o pé não consigo firmar, o joelho não consigo mexer. O que está acontecendo, irmãos? Obra de inveja. É importante, irmãos, se possível, todos os dias, Senhor, se tem alguma carga de inveja na minha vida, se tem alguma praga, alguma maldição, se tem alguma palavra invejosa contra a minha vida, Senhor, eu repreendo em nome de Jesus. Expulsa ela, manda embora da sua vida, da sua família. Fecha a porta, irmãos, da inveja. E fechar a porta da inveja é decidir se alegrar naquilo que Deus diz, quando então, pela sua palavra, nele nós encontramos a verdadeira felicidade. A Bíblia diz que a felicidade, irmãos, não é terrena, não é momentânea, mas aquele que está na presença do Senhor, nele há uma abundância de
alegria. Né? O salmista faz essa declaração. Em Deus nós encontramos a felicidade que nós precisamos. Em Deus, irmãos, a gente pode estar cheio de luta, a gente pode estar passando pela pior fase da nossa vida, mas o coração vai estar em paz, alegre, né? Ali acreditando, cheio de fé. Essa é a felicidade que o Senhor nos faz ter, mesmo em momentos comprometidos, momentos difíceis da nossa vida. Amém? Terceira porta aí, Provérbios 23, 6. Provérbios 23, 6. Que diz aí: não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobices os seus manjares gostosos. O que a Bíblia está nos mostrando aqui? Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseje as iguarias que ele ofereça. Aqui fala sobre a mesa errada, abre portas erradas. Tem gente, irmãos, que gosta de se assentar nas mesas erradas. Lembra do Salmo capítulo 1? O que o salmista adverte para nós? Salmo 1:1. O que ele diz? Bem-aventurado, feliz, bem-sucedido o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Então o salmista está, irmãos, advertindo, está dizendo assim, quem não se assenta na roda dos escarnecedores, quem não se assenta nas mesas erradas, estas pessoas serão bem-sucedidas, felizes. Cuidado, irmãos, com as mesas erradas que você está se assentando, compactuando com ideias, com pensamentos, com coisas que pessoas estão dizendo, faça isso, é desse jeito, olha, vai por esse caminho, toma essa decisão. Cuidado, tem muitas pessoas se assentando, irmãos, diante de mesas erradas. Veja que há amizades, convites e ofertas que parecem ser boas. Satanás fez isso com Cristo, colocou ele diante da mesa, entenda aí, da mesa, lá no deserto, mostrando para ele riquezas, glórias, poder. E o diabo disse o que a Jesus? Tudo isso te darei, porém, se me adorares, se fizer isso para mim. Veja que tem muitas pessoas que estão, irmãos, acabando então aceitando, as propostas. Ela senta numa mesa ali, talvez sem maldade, sem intenção, e aí ela vai sendo envolvida, o inimigo vai enganando, o inimigo vai colocando a proposta ali na mesa, aí a pessoa começa a olhar diferente, olha, parece ser bom, olha, isso aí vai dar bom, isso aí é tudo que eu quero. Aí Provérbios 14, 12 diz que há caminho, há mesas, que para o homem parece ser bom, mas o fim é destruição, é morte. Então, irmãos, existe amizades, existem situações, pessoas que como crente, como cristão, como seguidor da palavra, a gente já não deve mais se assentar na mesa dela. Já não deve mais, irmãos, se assentar na roda desse tipo de pessoas. Claramente, irmãos, não excluindo as pessoas, mas as práticas que elas fazem. Entende? Não é você abandonar sua família e nunca mais procurar eles, não é isso não. É na hora lá da bebida, na hora lá do cigarro, das drogas, naquilo que a pessoa está ali compactuando, oferecendo, dando, porque muitas vezes, irmãos, não sei se você já viu, quantas pessoas já me disseram assim, pastor, olha, quando estava na vida errada, às vezes faltava dinheiro para comprar um pão, lá na mercearia a pessoa não vendia um pão fiado, mas cachaça, se vende para pagar, e mesmo que não receba, mas vende fiado. E quando não encontra ali para vender fiado, tem quem pague. É assim ou não é, irmãos? Tem gente que paga, investe em drogas, em cigarros, bebidas, coisas ilícitas. Então veja que essas são as mesas que a Bíblia está nos mostrando aqui em Provérbios, onde nós não devemos aceitar essas refeições, essas comidas malignas que o inimigo tem colocado, irmãos, diante de nós, e às vezes a gente começa a analisar, a gente começa a olhar ali e acaba então sendo enganado pelo maligno. Então fecha essa porta, não dê lugar ao inimigo, não sente a mesa da inveja, não sente a mesa dessa fartura mais enganosa que o inimigo coloca diante de você e que faz você então até perder a comunhão com Deus. Amém, igreja? Existem outras coisas aqui também a ser tratada.
A gente vê tantas passagens aqui. 2 Reis, capítulo 4, verso 33. Eu vejo aqui também, Eliseu, ele fechou a porta e o milagre da ressurreição aconteceu. Quando você fecha a porta, a mente se limpa, o coração se protege, o ambiente espiritual muda. Ou seja, igreja, entenda, Deus não trabalha em meio à confusão. Ele opera no secreto. Ele opera e faz as coisas acontecer no silêncio da fé, da oração, da busca. Encontrarei 2 Reis 4, 33. Versículo 33. Então entrou ele e fez o quê? Fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Mais um verso comprovado que antes da oração tem que fechar a porta. Irmãos, tem muitos crentes orando, mas com a porta para Satanás aberta. Tem muita gente que ora, mas está dando brecha, está dando lugar, Satanás está anulando a sua oração. Olha aí, antes de orar, antes de falar com Deus, antes de ter o milagre, a providência, irmãos, é preciso fechar a porta. Qual porta Deus já te mostrou que precisa ser fechada? O que a gente está falando aqui, o tempo é muito pouco para a gente refletir, mas eu acredito que no dia a dia o Senhor já tem falado com você qual porta você tem que fechar, qual porta que não deve estar mais aberta para Satanás entrar na sua vida e te trazer destruição. Amém, igreja? Diga glória a Deus por esta palavra. Diga comigo, Senhor, se existe uma porta que está aberta, ainda que seja pouca abertura, diga hoje mesmo, essa porta eu vou fechar, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então? Fique em pé. Deus abençoe você da internet. Fica na fé, fica com Deus. Deus abençoe.